Então, é uma proposta tão ousada, não é? Um tema propõe tão ousadamente uma igreja que precisa vencer os muros, como já foi dito aqui pelo Tony, os muros que não são muros físicos necessariamente. Esses muros nos foram dados pelo Senhor. Amém, igreja local? Amém? Quanto tempo, quantas orações para que Deus pudesse viabilizar projetos, né, como a construção desse espaço. Os muros nos foram dados por Deus, os físicos. O que com certeza não nos foram dados são os muros que a nossa alma constrói. São os muros que a falta do entendimento de missão constrói em nós. Esses muros, sobretudo, não podem nos conter. É fato que esses muros físicos também têm sido muito mais um instrumento de aprisionamento do que de libertação. Nós não nascemos entre paredes como estas, que a história veio a chamar de templos, e que, confesso, eu tenho até uma particular resistência, mas ao mesmo tempo uma grande condição de suportar. Mas templo é o lugar de habitação de um Deus, e o meu Deus não habita em templos feitos por mãos. Desde o início ele colocou isso. Templo é um lugar de onde um Deus emana a sua presença, o seu poder. E Deus permitiu que assim fosse durante algum tempo, até que aquele que não pode ser contido por véus, que não é um símbolo, mas que foi manifesto entre nós, Cristo Jesus. E hoje Deus não emana a sua presença a partir de lugares, mas Deus deseja emanar a sua presença a partir de nós, que somos templos de Deus, habitação do Espírito Santo de Deus. Então Ele quer nos libertar, sim, também, das cadeias que se tornaram, e para alguns que precisam ser libertos, das cadeias físicas, ou seja, da gente entender que igreja vai além dos prédios erguidos para servi-la. Igreja são pessoas nos seus relacionamentos em Cristo e para a glória dele. Isso é a igreja. E a gente precisa mesmo entender isso, porque essa não é uma das maiores dificuldades da igreja. Essa sempre foi uma das maiores dificuldades da igreja. Quando a igreja começa a ser perseguida, a última fala de Estevão é sobre o templo. Eles suportaram tudo, mas quando Estevão começa a falar sobre o templo, e que Deus não habitava em templos feitos por mãos humanas, aqueles homens foram impiedosos. Mexa com tudo, mas não mexa com o templo. O templo é o lugar onde Deus emana. E Estevão dizendo para eles: não é mais. Em outras palavras, não é mais. Com a sua atitude gritava para eles: não é mais. Com a sua atitude ele gritava para eles: sou eu. Sabe, a gente precisa retomar isso. Essas paredes podem nos ser muito importantes, mas elas não podem se tornar uma prisão para nós. Nós precisamos deixar de viver pelo que acontece nesse lugar. Esse lugar precisa ser, como foi aqui, um lugar de oportunidade, preciosa como tivemos desde ontem aqui e tantos outros momentos como igreja local. Precisa ser um lugar de oportunidade, porque Deus tem a oportunidade, ou gerou a oportunidade de nos reunir em lugares como esse, para alinhar a nossa visão quanto à sua vontade. Deus nos reúne em lugares como esse para nos despertar a fazer o que precisamos, e Ele nos reúne, nos dá a oportunidade de estarmos reunidos em lugares como esse para a glorificação, para o júbilo, a manifestação da alegria da igreja que tanto agrada o coração de Deus. Mas Ele não nos deu lugares como esse para que nós nos aprisionássemos a eles.
Então eu queria tratar, nesse início eu queria tratar sobre isso, mas quero tratar sobre tantas outras coisas. Nós precisamos olhar o que está fora desse prédio. Todo homem que procura paz, de alguma forma encontra Cristo. Se ele vai se submeter àquilo que ele encontra, é outra história. Mas é impossível alguém que procure por paz não encontrar Jesus. É impossível que alguém seja incomodado a algum bem sobre essa terra, se não for incomodado por Deus. E não significa que ele é um servo no sentido de submeter-se, mas Deus é Senhor de todas as coisas, e Deus é Senhor de tudo e de todos. Sabe? E a gente vê que na história muitos homens, e teve um homem que de forma nenhuma eu o entendo como um Deus, de jeito nenhum, mas eu quero usar essa ilustração de um homem que foi adorado por conta de olhar por cima de muros. Buda. Ele olha por cima dos muros. Ele vivia numa redoma, numa cidade onde ele era cercado de todas as coisas maravilhosas que existiam. Até que num dia, você curtíssimo na história, ele decide olhar por cima dos muros da cidade, da redoma encantada que ele vivia. E ele fica absolutamente constrangido de como ele podia viver naquela realidade, enquanto as pessoas viviam numa realidade absolutamente oposta do lado de fora. Sabe, eu creio que, de alguma maneira, Deus estava trabalhando no coração dele. Eu não sei o que Deus conseguiu. Eu não conheço a história tão profundamente, tão pessoal dele. Mas eu sei que, de alguma maneira, Deus incomoda-nos a todos nós na direção daquilo que Ele quer. E eu creio que nessa noite Ele nos juntou aqui para fazer com esse povo, que não é um povo qualquer, que não é um alguém, mas esse povo que se chama pelo seu nome. Ele nos chama durante esse tempo nosso aqui para olhar por cima dos muros. Por cima dos muros. E entender que há vida além desses muros. E essa vida tem sido sustentada pela misericórdia e pelo amor de Deus. Essa vida tem sido sustentada porque Deus tem em seu coração o desejo de alcançar todos os que estão fora desse muro. Estamos tão confortáveis no nosso mundinho, tão bem servidos no nosso mundinho, tão cheio das nossas festas, tão cheio das nossas bajulações, que nós não conseguimos nem gerar a vontade de olhar o que tem atrás dos muros. E eu quero falar muito sobre isso agora. Eu já tenho tratado isso com a igreja local, mas eu quero tratar isso com todos e com a igreja local novamente. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 29. Eu quero falar de como a gente pode se deleitar dos manjares do Senhor por conta da sua misericórdia e graça, e o quanto que a gente pode ser absolutamente não grato pelo que recebemos do Senhor, não retributivos aquilo que Ele vem na nossa direção. Mateus 22, 19 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A igreja deste tempo tem sido uma igreja que ela tem escolhido o pior caminho quanto à mentira. O melhor caminho para uma mentira é uma meia-verdade. Eu costumo dizer, e a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas eu costumo dizer que, por exemplo, quando a igreja é perguntada nos tempos de hoje de qual é a sua missão, hoje ela responde quase que unanimemente: pregar o evangelho a toda criatura. É o que ela responde. Você sabe por que a igreja responde isso? Porque essa é a melhor maneira de fugir da sua verdadeira missão. Porque a missão da igreja nunca foi pregar o evangelho.
Pregação do Evangelho é um meio para concretizar a missão, que é alcançar corações com a pregação do reino de Deus, para que eles possam ter o seu caráter trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e por intermédio da própria igreja. A missão da igreja é fazer discípulos, ser para fazer discípulos. Só que isso é muito trabalhoso. Aí a igreja pega no lugar disso e coloca a pregação do Evangelho. Do Evangelho. O que deveria, então, ocupar a nossa vida como igreja? A missão, fazer discípulos, alcançar aqueles que não são alcançados, viver propositivamente para isso, como foi dito pelo Jardiel durante a mesa aqui, né? Ou seja, viver propositivamente para isso. Isso deveria ser a vida da igreja, mas a igreja se encontra com a palavra, e aí ela produz mais uma meia-verdade. É muito comum também, eu gosto muito da forma com que a igreja se comporta. Você já abriu o texto, portanto você já leu, e eu não vou fazer isso. Mas eu gosto muito de pegar esses textos e trazer antes a pergunta, para que são textos que em princípio estão no coração da igreja. E a gente pode pedir que a igreja recita. E vocês sabem tanto quanto eu, que nós começaríamos aqui muito fortemente. Vamos lá. Jesus, porém, respondeu. Vamos juntos. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras. E nós pararíamos aí. A maioria de nós pararia aí. Não chegaria ao final desse versículo. E assim a gente vai construindo uma vida como igreja sempre pela metade. Sempre pela metade. A gente usa muito, eu uso muito quando vou pregar em algum lugar pela primeira vez, a pergunta, né? E poderia fazer aqui, Romanos 8, 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para. Mas aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Se você não vive para o propósito de Deus, que expectativa é essa de que todas as coisas cooperam para o teu bem? As coisas cooperam para o teu bem quando você é um missionário do Senhor. Quando você está a trabalho do Senhor. Todas as coisas cooperam para o teu bem, porque as coisas cooperarão para aquilo que Deus está promovendo a partir da sua vida. Te chamando, te instruindo, te orientando. Mas a gente para no meio do versículo e a gente constrói outra meia-verdade que a igreja se fundamenta sobre ela. De que Deus está aqui para nos servir e não para ser servido. Deus está aqui para nos servir. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Você ama a Deus? Amo. Quem é que diria, numa primeira pergunta descuidada e sem uma reflexão devida, que não ama Jesus? Tem. Todos nós. E nesse texto, a gente vai, normalmente a igreja aprendeu a mergulhar no que ele propõe. Jesus, porém, lhes respondeu: errais, não compreendendo as Escrituras. A gente falou: rapaz, a gente precisa compreender as Escrituras. Nós nos tornamos os mais maravilhosos e mais bem preparados fariseus do universo. Fariseus do universo. Façam o que eles pregam, mas não vivam o que eles vivem. Somos bons de Bíblia. O povo bom de Bíblia. Só que eu citei alguns versículos e pelo menos a metade todos conheciam. Povo bom de Bíblia. Bom. Conhecemos a palavra. Às vezes eu tenho a impressão de que alguns crentes ocidentais conhecem mais a cultura judaica do que os judeus. A gente conhece coisa que nem é da cultura deles e a gente já colocou lá. De tão bom que a gente é em fuçar a vida dos outros. Sabe tudo. Sabe até o que eles não são. Eles dizem assim, a gente nunca... Eu conheci um judeu que algumas coisas eu perguntava para ele. Um judeu que estudou em escola rabínica. Estudou para ser rabi.
um rabino. E aí eu perguntava, cara, isso, é assim? Ele falou, nunca. A gente nunca teve essa visão desse texto. Nunca. Cara, mas isso todo mundo fala, todo estudioso de cultura judaica. Lorota. A gente não crê assim, não. E essa simbologia aqui não simboliza isso aqui no meio judeu? Nunca. Mas já vi isso citado por 3 ou 4 pastores. Inventaram. A gente não vê assim, não. Nos tornamos rabis de rabis. Qualquer hora dessa, os caras vão vir para nós para aprender o que é ser judeu. Para aprender o que é ser judeu. Sabe, nós mergulhamos. E a gente quer mais da palavra, e nos tornamos obesos espirituais. E obeso não é sinal de feiura, beleza? Glória a Deus. Pelo contrário, obeso é sinal de fofura. E nós achamos que somos muito fofinhos. Muito fofinhos. Obesos espirituais, mas fofinhos. Como somos pessoas de qualidade, conhecemos muito sobre a palavra. E usamos a palavra para perverter a vontade de Deus sobre nós. Nós não só queremos ensinar os judeus a serem judeus, nós queremos ensinar Deus a ser Deus. Porque às vezes a gente chega à conclusão fácil de que nós não saímos ainda nem do primeiro estágio, quando nós queríamos ser senhores de nós mesmos. Primeiro estágio. Foi ali que a gente se separou. E é essa mesma separação até hoje. Nós queremos ser senhores e queremos dobrar Deus à nossa vontade. Nós acreditamos de fato que nós somos melhores do que Deus. Porque se nós acreditássemos que Deus é melhor do que nós escolheríamos os seus caminhos e não os nossos. Às vezes a gente não saiu nem do primeiro passo. Nem do primeiro passo. Sabe, às vezes nós somos igreja, mas ao mesmo tempo somos absurdamente imaturos. Às vezes nós somos igreja e somos absurda e plenamente perdidos, cheios de orgulho, intocáveis por Deus. Censuramos ao Senhor quando Ele nos pede aquilo que não temos vontade de dar. Censuramos ao Senhor. A igreja se tornou cheia, amados, cheia das Escrituras. E alguém poderia dizer, mas ela não entende bem. Não, entende muito bem. Pega só o que a igreja entende muito bem. Eu não quero ficar com tanta profundidade. Pega só o que ela entende muito bem e pergunta se é o que a maioria dos cristãos hoje vivem. Só o que entende bem. E não será surpresa nenhuma para nós que o mundo ainda espera que nós vivamos isso, que tão claramente entendemos. Alguém tem dúvida do que é amar? Dentro da nossa compreensão? Temos? Precisamos de mais palavra para entender amor? Amamos? Alguém aqui discorda do que será servir? Se dispor? Servimos e nos dispomos como o mundo aguarda que sirvamos e que nos disponhamos? Servimos dessa maneira? Nós somos cheios de palavra, mas a palavra nos julga.
É por ela que nós seremos julgados e somos julgados. Jordan, conversando comigo essa semana, ele usou uma expressão que eu gostei demais. Enquanto nós lemos a palavra, ela nos lê. Nós vamos lendo a palavra vai observando quem nós somos. Porque Jesus Cristo é o verbo, é a palavra. Enquanto nós lemos, ela nos lê. Nós somos cheios de palavra. Mas quando a gente vai ver, a gente é cheio de letra. Mas eu quero ser muito legal, porque hoje eu prometi que não seria um daqueles dias que eu bateria até o fim. Negociei isso com o Senhor, ele falou, tudo bem, Joel, bate em 80%, 20%, tu alivia. Nesse ponto já foi os 80%, vamos começar para o alívio. Tá? Tem uma igreja maravilhosa, no meio dessa igreja, que é uma igreja que ama de fato a palavra. Ama de fato a palavra. Há uma igreja também no meio dessa igreja que ela não corrompe a palavra, mas ela precisa ser animada a viver. Ela ama de fato, ela entende de fato, mas ela precisa ser animada a viver. E para isso existem momentos como esse que o Senhor Deus está nos dando, de sermos confrontados pela palavra, levantando homens de Deus, sacudindo a gente para viver aquilo que a gente já sabe. A gente não distorceu, a gente só não conseguiu força, porque Ele é o Deus também que exorta, que levanta. Existe uma igreja disposta. E eu quero me ocupar, por mais incrível que pareça, muito mais com essa igreja hoje. Com essa igreja que não foi, porque eu quero acreditar que há uma igreja enorme aqui que não foi. Porque eu quero acreditar que Deus está trabalhando com a gente. Eu quero acreditar que Deus trouxe muita gente aqui para ser trabalhada, senão a gente está aqui só se divertindo. Então tem uma igreja também que Deus preserva até certo ponto. Tem uma igreja que ela é amadurecida progressivamente no Espírito. E muito legal, porque se estamos aqui, a maioria de nós são de igrejas vinculadas a uma aliança de pastores. E pastores que, creio honestamente, são homens de Deus. Homens de Deus. Num processo muito maravilhoso de Deus em suas vidas. Muito libertador. E tem promovido a igreja à libertação. Mas antes da libertação, o Tony falou sobre isso. Deus nos prepara. Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus preparou os seus discípulos. Quando ele entendeu que era o tempo e não prematuramente, Jesus os enviou. Jesus lhes confiou uma missão, ou até outras tantas. A missão e tantas outras. Jesus enviou os 12 às cidades, quando ele entendeu, eles estão prontos para isso. Não significava que eles estavam prontos para todas as coisas, mas eles estavam prontos para aquilo. Então Deus também se preocupa em que nós amadureçamos antes de nos dar alguma situação que passa da nossa condição de encarar. Não é isso? Deus não nos dá provas insuportáveis. Ele nos dá antes o escape. Ele nos dá antes a condição. Então Deus tem trabalhado, e eu sei, com muitos aqui, em muitos arraiais aqui, preparando a igreja, para que a igreja transcenda longe todo e qualquer muro que se coloque na frente dela. Deus está trabalhando, Deus tem nos capacitado, Deus tem nos enchido de boa palavra, da sua palavra. Ele tem nos enchido, tem nos alimentado, tem aberto nossos olhos, tem aclarado o nosso entendimento. Eu não questiono de jeito nenhum isso. E essa palavra é muito mais para esses, porque esses são a maioria dos que estão aqui. Só que em algum momento, isso precisa acontecer. Em algum momento, isso tem que romper. Em algum momento, como Franco disse, isso tem que sair do posicionamento para a experiência. Em algum momento. E eu creio que Deus nos chamou aqui, porque talvez para muitos de nós, e eu não serei leviano em dizer que para todos nós, mas eu creio que para a maioria de nós, Deus talvez tenha nos chamados aqui, quem sabe para todos, para nos dizer, é esse o tempo. Vão e façam o que vocês já foram capacitados para fazer.
Mas, Senhor, eu não sei o quanto mais. Eu sou um Senhor que capacita na caminhada. Eu sempre fui um Senhor que capacitou andando junto. E vocês são meu corpo, vocês vão para onde eu quero. E seguindo o que eu quero, eu vou capacitar vocês. Sabe a resposta que eu dei para você na sua pergunta, que nem sei se deu para você ouvir com tanto corre. Mas quando você colocou, o que eu preciso fazer? Eu falei, cara, eu vou te dar um. Faz o primeiro, depois tu pergunta o segundo, e assim o terceiro, o quarto. Se você fizer o primeiro, caramba, você já avançou muito. E Jesus era muito assim, eu creio. Ele não esperava que alguém fosse perfeito para fazer. Ele trabalhava aquilo que era possível para aquele que andava. Isso para você é possível. Você acha que por que ele chama 3, muitas vezes, e não 12? Diz assim, vem cá vocês. Eu imagino, né? Por favor, não estou fazendo nenhuma inferência ao texto, não. Só imagina, conjectura. Quem está pronto para isso? Para isso. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Vem comigo. Eu preciso entender a coerência desse gesto, né? Não seria. Agora vamos alternar. Alternava? Alternava nada. Agora para essa outra ação. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Eu vou ressuscitar quem? Pedro, Tiago, João, vem comigo. Eu vou agora manifestar a história de Deus através da transfiguração. Pedro, Tiago, João, vem comigo. Deus tem um tempo de amadurecer pessoas. E Deus entende até quando cada um pode ir. Mas Ele não quer que a gente fique passivo esperando o dia da gente estar pleno. Porque Deus não trabalha com pessoas plenas. Ele trabalha com pessoas dispostas. Não com plenos, mas com pessoas que se disponibilizam a Ele. Até porque, a gente, fechando esse ponto, eu quero te dizer uma coisa. Nós nos tornamos pessoas cheias de escritura, cheias de conhecimento da palavra, mas usamos isso não para o devido, mas para que nos tornássemos orgulhosos e arrotadores de palavra. Arrotadores. Porque essa palavra, ela é agradável, ela é como o mel, diz o profeta. Mas quando passa da boca daquele que não vive, ela não deixa de ser palavra de Deus, mas ela não tem o cheiro que Deus espera que a sua palavra tenha. Porque passa pela putridão da nossa mentira, da nossa hipocrisia. Ao ponto de, honestamente, às vezes a gente pedir a Deus, Senhor, cala a boca, porque esse evangelho pregado por esse alguém vai dar trabalho para despregar. Vai dar trabalho. Senhor, fecha a boca desse cara que ele está dando testemunho de cristão, que se alguém olhar e achar que isso é ser cristão, nunca mais vai querer ser. Nunca mais vai querer ser. Tem chance, mas se ele abrir a boca e dizer que ele é cristão, talvez nunca mais. A vida de muitos de nós, amados, muitas vezes é assim. Se alguém souber que você é cristão, não vai querer mais Cristo por causa de você. Não quer mais Cristo, porque não vê a prática. Não vê autoridade naquilo que você diz viver. E aí entende que o nosso Senhor é uma mentira. Porque na sua vida é uma mentira e você professa tão lindamente. Mas é uma mentira. Nós somos cheios de palavra. Mas onde é que fica o poder de Deus? E por que a gente se torna tão oco com palavra boa? Por que a gente tem tanto interesse, mas não vive? Porque a disposição de caminhar tem que ser a disposição daqueles 12. Vou fazer um paralelo com o que Jardial citou aqui, porque é um entendimento talvez um pouco diferente ou uma perspectiva diferente. Beleza? Mas a Bíblia diz que Jesus andou pela Galileia antes de encontrar aqueles 12, pregando o reino de Deus. O mesmo reino de Deus que, apesar da narrativa não trazer, o mesmo reino de Deus pregado àqueles homens.
Aqueles homens não seguiram nada. Ele andou por aquelas praias. É verdade que ele escolheu, mas ele se deu a ser escolhido também. E aqueles homens o escolheram. Ele escolheu, mas ele se permitiu ser escolhido. Ele serviu aqueles homens. Acho que é Daniel, que é da perspectiva de que Deus não promoveu a pesca maravilhosa. Jesus, não sei se é você, ele promoveu foi a falta de peixe maravilhosa. Depois ele promoveu a abundância de peixe maravilhosa. Porque ele é o Senhor de todas as coisas. Então, foi não? Mas eu gostei dessa perspectiva. Não é verdade não, hein? Por favor, o texto não fala isso. Mas é maravilhoso você entender que Jesus não trabalhava desconexo com o Senhor e todas as coisas cooperam. Quem traz peixe à rede do pescador? Quem? Deus. Douglas costuma usar muito essa frase, né? A gente vai pescar, aí volta com um peixinho, 2. Rogério dizia muito isso. Mas é assim, estamos no lucro, não botamos nada aí dentro? Não botamos nada aí dentro. Estamos indo com 2, 3 peixes para casa, estamos no lucro. Não plantamos, não colhemos, não fizemos nada, só pegamos. Quem bota os peixes lá? Quem leva o peixe na rede do pescador? Para a gente que entende que nada é resultado efetivamente da força do nosso braço, porque tudo é espiritual e Deus tem tudo em seu controle. Deus promove uma oportunidade, promove uma escassez de peixe, uma oportunidade que Jesus soube muito bem aproveitar e disse assim: agora haja peixe, Pai, preciso de peixe. E o peixe vem. A gente tem que ser mais enfático em levar Jesus para o barco, Douglas. A gente precisa ser mais enfático, sabe? Aqui, ele se deu a ser seguido. A gente vê como discipulado, qual é o primeiro passo do discipulado? Sirva. Sirva. Ele serviu aqueles homens, mas eles se dispuseram. Eles se dispuseram. Ou seja, eles saíram de uma perspectiva e se dispuseram a uma experiência prática de seguidores. Eles saíram, largaram as redes, deixaram os barcos e foram embora. Foram embora. Largaram a banca que dava muito dinheiro de arrecadação de impostos. Foram embora. Largaram a autoridade de alguma organização e foram embora. Sabe, aqueles homens se dispuseram a uma experiência, e é na experiência que nós experimentamos do poder de Deus. Tem uma sede lá fora de uma igreja coerente. Tem uma sede lá fora por uma igreja coerente. Tem uma sede lá fora por pessoas que vivam aquilo que preguem e preguem aquilo que vivem. Tem uma sede. Talvez esse povo, não é que eles não queiram a Cristo, é que talvez exista no coração deles, e eu creio que nós produzimos isso com a nossa ausência, um questionamento no coração deles: se esse Cristo é verdade. Não é o desconhecimento de Cristo. Rio de Janeiro, não sei como é que é lá na Paraíba, Jardim. Dizer que no Rio de Janeiro, talvez em outra realidade do mundo, que no Rio de Janeiro as pessoas não conhecem de Jesus. Pelo amor de Deus, cara. Nem na Restinga da Marambá, entre os quilombolas. Não dá. Não tem. Agora, essas pessoas, lembra que eu falei que qualquer um que procura a paz vai chegar em quem? Em Cristo. Qualquer um que procure o amor vai chegar em Cristo. Não tem como. Se ele conhece, ele vai chegar lá. Não tem jeito. Se ele conhece, ele vai. Então, não é que essas pessoas que estão à nossa volta não conheçam Jesus. Elas conhecem.
E elas mesmas apontam para ele. O Espírito as incomoda. Mas o problema é que eles estão a questionar o tempo todo. Isso é verdade? Isso é verdade? Me lembro do Franco, mais uma vez, na palestra inicial. Se eu creio, eu vivo. Isso era a perspectiva judaica. Quando diz assim, todo aquele que crer e for batizado, não era crer da boca para fora, era crer verdadeiramente. Se eu creio, eu vivo. Não é só uma profissão. Se é uma fé verdadeira, eu vivo. Se eu creio de verdade, eu vivo. Então o que há é isso. Um mundo dizendo assim, isso é de verdade? E aí ele olha para um lado, ele começa a crer e diz assim, não é não. Aí ele olha para o outro lado, ele vê um que começa e diz assim, rapaz, esse negócio é verdade, esse negócio é verdade. E o Espírito está lá atrás, é verdade, é verdade, é verdade. Daqui a pouco ele olha assim, não é não. Não é não. E esse é o impasse do mundo. Mas é um impasse que Deus escolheu só um jeito de resolver. Você. Eu. Ele escolheu só esse jeito de resolver. Eu e você. A gente ir lá e parar de falar e a gente testificar com a nossa vida que Cristo vive, que Cristo é o Deus presente, que Ele venceu a morte, que Ele reina, que Ele tem toda a autoridade, que Ele e dele emana todo o poder. É isso que lá fora as pessoas estão esperando. É isso. Uma igreja coerente. E quando a gente se dispõe a essa experiência, nós encontramos razão para que o Espírito Santo nos capacite com todo o seu poder. E como a gente sente falta do poder, a gente criou uns negócios estranhos demais. Como a gente não vive a experiência de obedecer ao Senhor e viver de forma coerente, nós começamos a trazer um monte de crendice, chamar de poder nos nossos arraiais. Por favor, Júnior, você é melhor do que eu. O poder do... Poder. O poder da adivinhação, que não é o da revelação, de fato. Deus está me dizendo que Ele vai te dar um carro essa semana. Né? Placa, número do veículo, IPVA, pago ou não pago? Dono é único ou é terceiro? Deus não é Deus de confusão, nem de promover ansiedade. Para que Ele vai me dizer um negócio desse para eu ficar ansioso por nada? Mas a gente precisa dar testemunho de, como diz o outro, power de Deus. Poder de Deus. E a gente inventa, chega ao ponto de se justificar, inventando um monte de bobagens e mesquinharias, que Deus não está nem aí para se envolver. Porque a gente precisa mostrar que de alguma maneira o poder de Deus está no nosso meio. Você quer viver experiências do poder de Deus sobre a sua vida? Se dispõe a olhar para as ruas de forma diferente. Se dispõe a olhar os perdidos de forma diferente. E Deus vai operar poderosamente a partir da sua vida, da minha vida. A gente vai andar por essas ruas, ou pelas ruas próximas de onde vocês congregam ou vivem ou moram, e não precisará que nós abramos a boca, senão para consolar aquele que precisa ser consolado, senão para
animar aquele que está no bom caminho, senão para fortalecer o braço daquele que está fraco. Pregar um Jesus que já não precisa, nesse momento, de ser tanto pregado com a boca, mas ser pregado com as atitudes. Com as atitudes. Sabe, eu oro ao Senhor, e tenho orado como igreja local, que Deus nos faça acordar de fato para andar por essas ruas, e não como uma legião, o melhor lugar de alguém se esconder é no meio de uma multidão. Lembrava isso falando com quem? Não lembro, esses dias, essa pregação foi construída nesses dias, era um bom momento para isso. Mas falava que em todo filme de agente secreto, qual é o lugar mais certo do povo se esconder? Agente secreto, lembra do filme aí? O mais eficiente local. Comum, super comum em filmes de espião. O cara está fugindo, ele passa por uma porta, a porta bate, o cara segue porque a porta bateu, e ele passa dentro de um monte de lugar, e isso e aquilo, ele se esconde na sombra, na beira do muro, nada. Quando ele vê uma multidão, a gente vê o sorriso do cara, né? Multidão. Na multidão, ninguém pega o espião. Ele some ali, entrou, é muita gente, é muita cabeça, é muito, ele some ali. Meus amados, chegou a hora da gente parar de se esconder na multidão. Parar. Não que Deus não queira ações coletivas da igreja, Ele também quer. Mas se você só vive ações coletivas e só espera por ações coletivas da igreja, então, meu amado, você é um espião, talvez do inferno, não sei, né? Mas um espião escondido na multidão. Como não se pode servir a dois senhores, né? Então, desculpa a referência ao caramunhão agora, nesse momento, né? Mas só dá para servir a dois senhores. Tu não é daquele miolo, está escondido ali. Deus quer mais de você do que isso. Deus quer mais de você. Cara, estou falando com sotaque. Deus quer mais de você do que isso. Deus quer mais, sabe? Deus quer a sua vida no altar. Deus quer você sendo um Cristo sobre essas ruas. Deus não quer uma multidão. Se Jesus esperasse por uma multidão, Ele não chamava 12, Ele chamava 100. E discipulava 100. Ele contemplava a multidão. Mas Ele saía para viver o que Ele precisava viver. E o meu modelo de vida é Jesus. O seu padrão para ser seguido é Jesus. Então, se o teu padrão é Jesus, faça você o que te compete fazer, porque foi isso que Ele fez. Ele não foi para a sinagoga e disse assim: irmãos, eis que estamos aqui em Jerusalém. Irmãos, no dia 23, o nosso amado irmão Jacó está para promover uma ação evangelística no nosso bairro. Todos aqui, irmãos. Todos aqui. Deus vai fazer grandes coisas através das nossas vidas. Mas, irmãos, só vamos se tiver pelo menos 50% da igreja, ou da sinagoga. Hoje estamos aqui para, como igreja, fazer uma ação em Jerusalém, ou nós vamos ficar aqui? Foi isso que Ele fez. Ele pregou nas sinagogas. Ele buscou despertar todo aquele que cresce. Mas Ele fez. Ele fez. A começar em mim, irmãos. Isso não pode ser mais um discurso desse. Não pode.
A gente tem que fazer disso prática. Eu preciso. Você precisa? Diga um amém se você precisa. Cara, vamos sair. E aí você pode achar que eu estou te propondo algo muito difícil. Tô não. Olha só o que diz Mateus 10, 18 ao 20. Estamos terminando já, tá? Ultrapassamos um pouquinho o tempo, mas estamos bem confortável até, graças a Deus. O quê? Viu? Ele está falando para eu não me importar. Não falou nada de novo, que eu não me importo mesmo, né? Todo mundo sabe. Vamos lá. Mateus 10, 18 ao 20. O contexto aqui é um contexto de perseguição, porque Jesus está falando com eles que provavelmente enviou os 12 e disse assim: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser presos, vão vir atrás de vocês, hein? Vão caluniar vocês, vão prender vocês, e vão torturar vocês, e vocês vão sofrer, e vocês isso. Esse é o contexto, tá ok? Só para a gente não dizer que está fora. E aí o 18 fala assim: e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho. Olha só, os reis crente que estavam prendendo eles. E era plano de Deus que eles estivessem lá. Como que quando a gente se dispõe a viver as experiências com Deus, olha como Ele conduz as coisas. Assim, sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis. Ele está falando de perseguição, de ser preso, por causa de mim. Para quê? Para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Ó, a falta de peixe e o peixe, né? A falta de peixe e peixe. Vão levar vocês, mas foi eu. Eles pensam que estão fazendo alguma coisa, que eles podem fazer, mas eu só quem posso. Sou eu, me compete o efetuar. Eles só pensam que podem fazer, eu faço. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar. Não se preocupem com o que vocês vão falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Meu Deus, né? Não, vocês estão diante de autoridade. Eu imagino um monte de pescador diante do governador. Governador, aquela cultura helênica vasta. O pescador, um homem rude, embora até conhecedor da lei, porque todo judeu o era de alguma maneira, mas quanto ao mais, um homem rude, grosseiro. Imagina o tremer dos dentes, o bater das pernas. Você está diante do juiz do Supremo. Eu não sei se eu teria só bater nas pernas e só esse seria o meu sentimento, mas, né? Ou seja, de qualquer forma seria um negócio complicado, né? E ele diz assim: vocês vão estar diante deles, né? Mas não se preocupem com o que haveis de dizer. 20, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai. Meu Deus, que coisa linda. Não sois vós, mas é o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Como que eu vou avançar do conhecimento da palavra para o poder de Deus? Como que eu vou avançar? Quando eu me dispor, como eles se disporam, eu abrirei a boca e Deus é quem falará. Eu serei picado por serpentes, mas não experimentarei a morte. Não dá para fazer igual o cara lá doido, não, que foi lá só para testar isso, não. Não dá certo. Nessa hora sobe uma tarja dizendo: não faça isso. Isso não é legal. É só se for por Deus. Né? Mas serei picado por serpentes, mas não terão efeito. Me envenenarão, mas eu não morrerei. Eu não morrerei. Sabe, meus amados,
Experimente o poder de Deus. Há pessoas endemoniadas por essas ruas. Endemoniadas. Prisioneiras de Satanás. Mas acredite, prisioneiras de Satanás, mas que ainda assim Deus lhes dá a liberdade interior de clamar. De clamar. Não foi Jesus que foi até o Gadareno. Foi o Gadareno que veio até Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, não foi a legião, foi o Gadareno. Quando chegou lá, Jesus inquiriu aquele legião. Ou melhor, foi inquirido primeiro. Mas as pessoas querem ser libertas. Querem ser libertas. Esperam por alguém que seja um instrumento de Deus para isso. Se você andar por essas ruas, orando por essas ruas ou pelas ruas próximas a vocês, eu não tenho dúvida, demônios virão e se dobrarão diante de vocês. Se dobrarão. E dirão: que temos nós com você? Você vai dizer: não tem nada mesmo. Mas em nome de Jesus de Nazaré, fora desse corpo, em nome de Jesus, e pessoas serão libertadas. Eu me lembro quando a Kate, americana, quando veio, eu esqueci o nome agora, por favor, quem lembra? Não, há muito tempo atrás a gente teve uma americana aqui, Kim, e eu tive a chance de acompanhar aquela mulher. Meu Deus do céu. Eu tive a chance de ver aquela mulher entrar em uma rua, encontrar um menino na grade. Olha que loucura. Na grade. E ela começou: você já ouviu falar de Jesus? E o intérprete: você já ouviu falar de Jesus? Vou ficar falando um de outro não, tá? Falar uma vez só já basta, é o intérprete falando, tá? Você já ouviu falar de Jesus? E ele: E ela: você quer ouvir falar de Jesus? Mudo. Surdo, mudo. Aí chegou alguém que estava trabalhando na casa, um pedreiro, mas conhecia a família. Ela perguntou: o que há com ele? Aí o pedreiro foi maravilhoso na vida do pedreiro, mas o pedreiro falou: ele é mudo. Ele é mudo? É. Tá. Aí ela, para o mudo: você quer ser curado? Como ouvindo nada, porque não tinha intérprete. Não entendendo nada. Ela falou: então eu vou orar. Mas antes, abre a palavra aqui. Aí abriu a palavra. Falou: e vocês curarão os enfermos, e vocês expulsarão os demônios. Cara, que frase é aquela? Meu Deus. Ele falou: não porque eu digo, mas porque o Senhor diz. Abre a boca e diz: Jesus Cristo é o Senhor. Diz: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aí ela virou para ele e deu a receita. Olha que coisa maravilhosa. Virou para ele e disse assim: ao senhor ler para ele algumas palavras. Essas palavras diziam assim: e ele veio para curar e libertar. Algumas palavras que dizem assim: olha, e ele os enviou para isso. Porque se ele crê
ele será libertado. Mas eu vou embora, a tarefa é de vocês. Aí aquele homem da casa virou o seguinte: mas eu nem moro aqui, dona. Eu estou maravilhado, mas eu não moro aqui. Quem estava comigo nessa? Quem estava? Tinha alguém aqui comigo nessa? Daquele tempo? Com a Kim andando? Não, né? Mas eu não sou dono da casa, não. Aí ele falou: que hora que chega o dono da casa? O senhor pode reportar tudo o que aconteceu, explicar o que eu estou mandando? Posso. Aí ele falou: posso fazer tudo isso. Mas vocês estão aqui mais alguns dias? Sim, a gente vai andar por essa rua alguns dias. Eu sou um diácono da casa do senhor, eu quero andar também. Eu quero andar também. O senhor conhece a rua aqui? Todo mundo. Eu bato a casa, eu digo quem são vocês e vocês entram na casa. Cara, não é palavra. É a palavra e o poder de Deus. O poder de Deus. E aí ela chegou numa vizinha minha. Uma vizinha, olha que coisa triste, para vocês entenderem a grandeza disso. Minha vizinha com câncer, devorando seu intestino. Durante anos, e eu já sabia da resistência dessa vizinha, mas ela entrou naquela casa, perguntou: o que você tem? Perguntou porque Jesus mandou a gente inquirir mesmo, né? Porque eu já tinha dito para ela tudo. Mas ela virou: o que você tem? Ela falou: eu tenho câncer no intestino, bolsa do lado, um cheiro de putridão, que vocês não imaginam como é que era. Entrar na casa, cheiro do pouco que corria da bolsa. E aí ela virou: o que você sente agora? Ela falou: tem 2 dias que eu não consigo ficar de pé, não consigo. Preciso de que venha e faça as coisas, porque eu não consigo ficar de pé. Essa noite também? Sim. E agora você pode ficar de pé? Não consigo. Tenta ficar de pé. Não consigo. Então tá bom, eu vou orar por você. Abaixou, botou a mão no joelho dela e orou: Senhor, restaura as pernas dela, que ela veja o teu poder agindo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Você estava conseguindo ficar de pé? Não, fica de pé agora. E ela levantou, com muita dificuldade ainda, mas levantou, deu um espaço. Está doendo? Não, não está doendo mais. Graças a Deus aquele remédio fez efeito. Exatamente isso, irmãos. Graças a Deus aquele remédio fez efeito. Aí ela olhou para mim, com meu inglês maravilhoso, né, e falou assim: ela não crê. Eu falei: yeah. Né? Ela não crê. Ela voltou para a mulher e falou assim: tem mais alguma coisa que dói? Ela falou: do lado aqui dói tudo. Está doendo agora? Tá. Muitos dias. Ela botou a mão de novo. Falou: Senhor, tira a dor do lado dessa mulher, para que ela possa ver a glória de Deus. Está doendo? Parou. Graças a Deus, esse remédio é bom mesmo. Ela virou para mim e falou: ela não crê. Deixou aquela casa, bateu o pó, foi embora. Aquela mulher, 2 semanas depois, estava vivendo os efeitos daquela cura. Foi para o baile funk. Mas eu não quero enfatizar aquela mulher. Eu quero lembrar da Kim para fortalecer o meu coração. Quando eu perguntei para ela: Kim, o que você sente lá na casa do surdo ainda, sob efeito do que eu tinha visto, o que você sente no teu coração em momentos como esse? Ela falou o seguinte: o que eu sinto é que a palavra de Deus é a palavra de Deus.
E a parede tinha uma parede branca, lá naquela garagem, foi uma garagem. Ela virou. E para mim, essa parede é branca. E se eu disser que essa parede é azul, ela continua branca. Mas se Deus disser que ela é azul, eu não vou nem mais lembrar o que é branco. Eu não vou nem lembrar o que é branco. Se Deus disser que é azul, a sua palavra tem poder. E o nome de Jesus é poderoso para trazer os efeitos da palavra a toda criatura e principalmente a todo aquele que crê. Vamos andar pelas ruas, amados. Sabe, eu faço um desafio a você. Não vai ter o dia de andar pelas ruas. Desculpa. Pode ser que em algum momento tenha. Mas por conta dessa palavra não haverá. Não serei eu o cara da sinagoga. Não serei eu. Porque eu quero fazer uma proposta para você. E agora eu vou fazer como igreja local. Cada pastor aí que tome a disposição que quiser. Mas como igreja local. Vamos sair de 2 em 2. Em vez da gente sempre ir tomar um açaí maravilhoso que o Jardiel fica falando na Paraíba até hoje, eu tenho que levar ele para tomar açaí hoje. Em vez de você juntar de 2 em 2 só para tomar açaí e ficar mais gordinho, dá uma circulada. 2 em 2, saiam para orar por essa comunidade. Para terminar, eu fico com a palavra do Zamba. Ele disse assim, e graças a Deus que ele parou, deixou um pouco para mim. Quando ele diz assim, mas você tem que saber o que ele quer que você faça lá. Eu falei, e agora vai entrar na minha. Ele voltou, eu falei assim, graças a Deus, Senhor. Se ele falasse estava bendito, mas aí acabar com o que eu trouxe para o povo, preparei diante do Senhor também. O que você vai falar quando chegar lá? O que você vai fazer depois que você atravessar os muros, se permitindo essa experiência de libertação? O que você vai falar? Em nome de Jesus, tu ouviu essa palavra com atenção, né? Eu torço aqui, aí tu vai lembrar do texto. Vou dando a cola aqui, tá bom? Você lembra do texto, né? O que você vai falar quando chegar lá? O que você vai fazer quando chegar lá? Você não vai fazer nada. Pelo amor de Deus, lembra do texto. Nada. Deus, o Espírito do Pai, falará por você. Você não vai falar nada. Você não está indo atrás de ninguém. Você está indo aonde Deus manda você ir. E você vai estar fazendo aquilo que Deus mandar você fazer. E você vai tocar naqueles que Deus te trouxer. Para fazer aquilo que Ele já decidiu que fosse feito no seu coração. E você? A gente é esse maravilhoso nada operoso nas mãos de Deus. Esse maravilhoso nada que só não faz porque ainda não entendeu que não é nada, que só não faz porque ainda quer ser muito, não é isso? A gente quer ser o mais preparado, a gente quer ser o mais capacitado, a gente quer ser o mais instruído. Aí Jesus pega uma criança, bota na frente da gente, diz assim, se vocês não forem como um desses pequeninos, vocês nem entrarão no reino dos céus. Nem entrarão. E a gente acha que é o nosso poder. A gente acha que é a nossa capacidade. A gente acha que é a nossa competência. A gente acha que são as muitas horas de oração. Eu conheço muitas pessoas de muitas horas de oração. E eu continuo vendo as ruas vazias.
vazias. Não é você. Não são as tuas escolhas, não é o que você faz. Mas eu sei que quando você começa a experimentar de Deus, mais sede você tem dele. Mais sede você tem. Eu discordo muito que Jesus ia para o monte para se capacitar. Ele ia para o monte porque ele tinha sede de ouvir o Pai. E as vozes nos vales atrapalhavam muito ele de ouvir o Pai. De vez em quando ele tinha que voltar para lá. Porque para ele, o Pai era real. O Pai era real. Para Moisés, o Pai era real. Ou você tem dúvida em ver aquela sarça ardendo, pegando fogo e falando? Para Moisés, o Pai era real. Para Jacó, que bota lá uns ramos, uns galhos, as ovelhas nascem tudo malhada e riscada, o Pai era real. Para Jacó, que precisa furar o terceiro poço, e nenhum é próspero para ninguém, mas o dele é sempre próspero, o Pai é real. Para Pedro, que anda nas ruas, e de repente ele está andando aqui, alguém grita lá, glória a Deus! E diz assim, o que foi? Tua sombra. Tua sombra. Para Pedro, Deus era real. Sabe? Mas para você e para mim, Deus talvez ainda seja só uma teoria linda. Uma teoria linda. Porque nós não testemunhamos da sua operação. Deus não é um Deus só do espiritual, só do que não podemos ver. Ele é um Deus do espiritual naquilo que podemos ver. E Ele quer transformar realidades que podemos ver, as realidades que estão à nossa volta. E quanto mais você for um instrumento do poder de Deus, mais desejo da presença dEle você terá. Mais desejo. Sabe? Aí você vai entender o que é jejum. Que eu sempre falo disso. Você precisa entender o jejum do Novo Testamento. Não é o jejum que tinha fome, mas é o jejum que depois de 40 dias, diz o texto, e tendo fome, comeu. Ai. Quem entende o que é Deus, se alimenta de Deus. Não escolhe passar fome, escolhe estar na presença de Deus e não parar por nada. Sabe? E tendo fome, comeu. Alguém de tanta experiência com Deus sabia que Deus lhe era capaz de suprir. Jesus, alguém lhe trouxe alguma comida? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amados, eu não quero ir além, mas quero terminar com esse desafio para você. Igreja local, Comunidade Batista para o Reino. Vamos. Vocês sabem que eu gosto dessas linguagens, né? Quando a gente vem aqui para o cântico, vou compartilhar para você qual é a minha perspectiva nos cânticos e hoje, graças a Deus, da maioria. Ele diz assim, se isso aqui não for agradável, melhor que não seja. Se isso aqui não for um monte de irmão que sabe tocar, brincando no quintal maior de casa, na presença de Deus. Douglas, quando o Arthur faz aquele show e ainda cobra ingresso, miserável, né? Quando faz aqueles shows lá no quintal, qual é a sequência harmônica que ele está usando?
como é que fica o teu coração? Muito feliz, né? Ele pega o violão, bota a banquetinha, mas o missionáriozinho nessa hora, rapaz, mas é para missões, tá? Só para tapar a língua também. Aí ele está lá no violão dele. Escolhe a música que for legal quando ele escolhe internacional. Depois fica chateado se alguém não der o cover artístico. R$5 para missões, R$5, é caro. É sério, R$5 para missões. Cara, olha só. Se isso aqui não for os irmãos brincando na presença do Pai, se não for a gente no quintal maior, se não for o Pai alegre com a nossa alegria, então não é nada. Não é nada. Sabe, meu amado, em vez de você juntar dois para ir tomar, se divertir, parado na esquina, fazendo qualquer coisa, em nome de Jesus, isso não é uma proposta oca, não, é verdadeira. Pega esse alguém, ou esses 2 ou 3, e vão por essas ruas orando e dizendo: Senhor, estamos aqui, usa-nos, mostra-nos, Senhor, revela-nos, o que Tu queres que eu faça? Não faz nada que Deus não te mandar, nada, e Ele vai gritar no teu coração: Senhor, nós queremos nos divertir hoje de forma diferente. Paulo dizia assim: eu não quero de jeito nenhum gloriar-me em nada, a não ser na cruz. Eu quero que você tome isso, eu quero que isso cresça no meu coração também. Eu não jogo bola, sou ruim pra caramba. Bom aqui, pelo menos diz que é bom, é ele lá. Mas só diz, tem contrapontos aí, né? Não é isso? Pernalonga ali diz que é bom de bola pra caramba e tal, né? Mas, desculpa, Pernalonga, muita intimidade diante do povo. Tá ok. Mas, ou seja, tá lá, sabe, você não gosta, eu não jogo bola, nunca joguei. Eu acho que o Arthur me puxou, né? Eu não jogo vôlei, já joguei um dia, agora tem impulsão de 2 centímetros, eu sempre falo isso, reduziu tudo, eu não sei porque, a gravidade, a barriga puxa, tudo é difícil, né? E assim vai, né? Eu pesco muito, muitas vezes, toda pesca que marca aqui eu estou dentro, peixe que é bom, é raro trazer. Meu amado, eu quero me alegrar na cruz, eu quero me alegrar na cruz, eu quero me alegrar na cruz. Eu quero me alegrar em frutos que Deus me permita produzir para Ele. Eu quero me alegrar nos discípulos. Eu quero me alegrar, como dizia João, eu me alegro quando falam bem dos meus filhos e dizem que eles são abençoadores. Eu me alegro nisso. Então vai se divertir na rua. Vai se divertir na rua, na presença do Senhor. Vai brincar daquilo que Deus chamou a gente para brincar, de chutar a cabeça do diabo, em nome de Jesus, né? O futebol começou assim na Inglaterra, por que a gente não pode fazer com o diabo? Né? Bota lá e diz assim: Senhor, chuta em nome de Jesus. Sabe? Vai se divertir. Vai se ocupar a sua vida. Vai buscar prazer na sua vida, nas coisas do Senhor. Se alegre no Senhor, ó justos. Se alegre no Senhor, fazendo o que Ele quer. Em nome de Jesus. Está dado o recado? Amém? Não vai com medo não, só vai. Só vai. Vocês já são bem gordinhos. São netinhos igual Sofia. Estão tudo gordinho de palavra de Deus, né? Ela é de leite materno, mas vocês gordinho de palavra de Deus. Vão desgastar esse negócio na rua. Amém? Vai ter mais, Deus vai dar mais. Deus vai derramar mais, Deus vai nutrir mais. Vocês vão tentar e Ele vai encher mais. Senhor Deus, desperta-nos, Senhor.